eu sou a professora Elaine Moraes e estamos aqui para mais uma aula da disciplina Texto e Discurso na Formação Docente. Na gravação de hoje, a gente vai falar especificamente do módulo 3, Tópicos de Análise de Discurso de Orientação Francesa. Este módulo é organizado em duas unidades. Nesta primeira unidade, a perspectiva discursiva no rol dos estudos da linguagem, como o próprio nome intitula, nós vamos falar um pouquinho da emergência, das condições de emergência, do que a gente chama de condições de produção, do surgimento da análise de discurso de orientação francesa, pensando nessa relação entre essa vertente e um campo teórico maior. Na unidade 2, a próxima gravação, a gente já vai delinear um pouco mais praticamente como se dá a análise, quais são as perguntas analíticas necessárias na mobilização dos conceitos. Então, este é um encontro um pouco mais teórico. Aqui, para começar a nossa reflexão, é pensar uma coisa assim que é elementar na área. O que é o discurso para a D francesa? Primeiro que, daqui a pouco nós veremos que a D francesa, o análise do discurso, o análise de discurso de linha francesa, são expressões que remetem a diferentes vertentes e com diferentes sentidos. O que nós estamos estudando aqui é a análise de discurso de linha francesa. Uma vertente que é materialista e cujo berço, como o próprio nome já remonta, é a França, da década de 60. Então, vejam que, para esta concepção, o discurso, que é efeito de sentidos entre sujeitos, a gente vai ver essa definição depois com mais calma, acaba sendo um objeto, que não é só um objeto de estudos qualquer. Ele é um objeto que vai articular linguística, história e ideologia. Pensar o discurso como efeitos de sentido, né? Pode falar efeitos de sentido ou efeito de sentidos. Pensar o discurso como esses efeitos entre sujeitos é considerar esse tripé. O teor linguístico, o caráter histórico e o potencial ideológico. Dito isso, né, eu gosto de começar com uma citação da bibliografia da disciplina. Eu trouxe um pouquinho essa noção de luta, né? Peguei o texto de Silva, que vai fazer uma discussão super importante, né, do ponto de vista das questões de raça, e de acordo com Silva 2020, na página 84, nós temos: o sujeito se constitui na relação com o outro no interior das lutas de classes. Reproduzir, então, essa brincadeira, ou produzir, é se posicionar em relação a valores. Sendo assim, o ser é sempre social. E por ser social, é histórico e é ideológico. Por que a noção de luta, ou esse conceito de lutas de classes, é fundamental aqui para a perspectiva discursiva? Primeiro, porque ela emerge como uma perspectiva que analisa prioritariamente, esse é o primeiro momento, textos, objetos, materiais políticos. O discurso político foi a essência dessa emergência, desse primeiro momento, dos textos que circulavam, das análises que eram realizadas. E pensar o discurso político é adentrar nas lutas de classes. E aqui, um aspecto importante desta citação que a gente precisa já trazer em mente em tudo que formos estudar dentro da perspectiva discursiva é: estamos trabalhando com a noção de sujeito, não de falante, indivíduo empírico no mundo. É uma categoria, quase um papel narrativo, como se a gente estivesse falando de uma daquelas categorias da narrativa, um narrador, um personagem. E esse sujeito, já que ele está envolvido no interior da luta de classes para se relacionar com outros sujeitos, com outras sujeitas, nós temos aqui um papel importante de movimento, de metamorfose. Então, o sujeito está sempre em luta, sempre defendendo determinados discursos e rebatendo outros. E essas posições são sempre alternadas. Por isso que a gente vai falar muito de sujeito como uma posição discursiva, que pode ser diferente. Se a gente tentar fazer uma aproximação bem simples, a Elaine, né? Eu posso falar, produzir discursos enquanto sujeito do lugar de mãe, do lugar de professora, do lugar de mulher, do lugar posicionado nas lutas das quais eu participo, como militante ou não, como membro ou não de uma determinada comunidade.
Isso está para essa noção de posição discursiva, certo? Bom, pensando nisso, muitas disciplinas que são estudadas nos cursos de licenciatura e de bacharelado são ditas, são definidas, são explicadas como disciplinas, às vezes multidisciplinares, transdisciplinares, interdisciplinares. A AD francesa pode ser considerada como uma disciplina transdisciplinar. Nos primeiros textos era definida como multidisciplinar, mas na verdade ela se consolidou como uma disciplina de entremeio. E o que significa essa expressão tão própria? É justamente na medida em que, ao dialogar e duelar com diferentes disciplinas e diferentes áreas do conhecimento humano, mesmo quando ela se vale de uma determinada concepção que pertence a outra área, a outra vertente, ela vai promover determinadas modificações para que aquele conceito, aquela noção seja coerente dentro de tudo que é primado no interior da própria AD francesa. Então, por exemplo, enquanto disciplina de entremeio, ela vai dialogar e ela vai emergir num contraste, num convívio com a própria linguística que estava em efervescência. Então, a noção de língua é extremamente importante para a AD francesa, assim como a noção de social, embora tanto a noção de língua quanto a noção de social vêm completamente diferentes para a AD francesa. Então, por exemplo, do ponto de vista da língua, a língua não é como a langue, simplesmente uma estrutura rígida, abstrata. Aqui pressupõe-se a língua como social, mas a língua como não transparente. Pensar a língua como não transparente é entender que a língua vai ganhando novos sentidos a partir de novas condições de produção e a partir da mobilização de diferentes sujeitos. Veja que já é uma concepção de língua, falando grosseiramente, sinteticamente aqui, mas vocês vão poder aprofundar, né, na leitura, é uma concepção de língua que já pressupõe outras noções, mas mais do que isso, que já pressupõe a inserção do sujeito no âmbito dos estudos da linguagem. E aqui, o diálogo e o convívio também com o marxismo, a partir, sobretudo, das noções de ideologia, das concepções sobre luta ou lutas de classes, do combate ao próprio capitalismo. Então, aqui a influência de Althusser, né, um autor extremamente importante nesse contexto, é grande, e no diálogo e no duelo também com a própria psicanálise, né? Sobretudo de vertente lacaniana. Aqui, né, Lacan, outro autor importante que você em algum momento vai estudar, promove, a partir desse diálogo e nesse entremeio, o deslocamento da noção de homem, da qual eu falei há pouco. Então, nós não trabalhamos com indivíduos empíricos no mundo para pensar a categoria de sujeito. Embora, mesmo a categoria de sujeito tem uma certa diferença em relação a como ela é vista dentro da psicanálise e como ela comparece aqui na AD francesa. Já acabei de dar um spoiler, né, de que aqui o sujeito é uma categoria que funciona como uma posição. Bom, e aí? A AD, especificamente, como essa disciplina de entremeio, nasce de uma intervenção política, né, em sua pluralidade de reformulações. Então, ela já é, em sua natureza inicial, uma disciplina de intervenção. Falar de uma disciplina de intervenção é falar da tomada de posição. Por isso que quando ela emerge na França, e mesmo quando ganha força no Brasil, porque no Brasil hoje somos a nação mais forte na realização de pesquisas dessa área, com a morte de Michel Pechet, você vai estudar que esfriou bastante o modus operandi de realizar análises lá, né, naquilo que era entendido como a AD francesa, mas enquanto uma nação que leva à frente, mesmo no Brasil, nessa emergência, em todos estes anos, né, de pesquisas, muitos estudiosos de algumas frentes da linguística ainda têm dificuldade de entender o caráter científico da AD francesa, justamente porque paira ainda aquela ilusão, aquela ideia de que pesquisa é objetiva, de que é impossível a subjetividade do pesquisador, de que não existam questões ontológicas legítimas e de que, portanto, a tomada de posição seria algo acientífico. Está aí um conteúdo importante que você pode aprofundar nas suas reflexões a partir da disciplina. Bom, aqui eu deixei uma espécie de organograma para que se pense, né? Quais são as condições de produção, então, esse contexto do século XX, para a gente entender por que, como uma disciplina de entremeio, o estruturalismo é muito importante.
Observar, então, o contexto histórico, temporal, geográfico do próprio estruturalismo, como ele se encontrava, né, no cenário francês, é fundamental para entender, então, a emergência da AD nesse cenário. Reparem que aqui eu ainda deixei a análise do discurso como o, porque durante muito tempo, inclusive por uma questão de tradução, era esse o artigo que se utilizava, né, junto da preposição de, para a configuração do nome da vertente. Aliás, fica aí a minha sugestão. Há vídeos interessantíssimos, vou deixar lá na curadoria link para vocês, alguns links sobre o cenário francês, as revoluções, a tomada de consciência da juventude, de diferentes pessoas de diferentes idades, com relação a temas de interesse social e coletivo, e a forma como esse cenário de efervescência foi fundamental para a eclosão da perspectiva que vem de um grupo de estudiosos no sentido do coletivo, não só no sentido acadêmico ou institucional. Aí aqui eu deixei, voltando, eu deixei algumas representações de obras que foram extremamente importantes, tanto num cenário macro, no campo esquerdo, num cenário de obras que influenciaram esse momento, né, sócio-histórico. Ali vocês podem ver que nós temos diferentes magnitudes, então a gente tem uma filosofia mais Foucaultiana emergindo com as palavras e as coisas, pensando inclusive os fenômenos da designação, né? Você tem os escritos, né? Como que o pensamento freudiano e lacaniano vai ganhando força, a própria semântica estrutural, como esse desdobramento ainda de uma perspectiva mais estruturalista, e a emergência dos estudos enunciativos com Bovemisch, que já começam a pensar também a categoria falante, a categoria contexto. Se você passar por disciplinas como teorias do texto e do discurso ao longo da sua formação, estudos discursivos e pragmáticos, vai observar que a linguística textual e a análise de discurso de linha francesa, que são as duas grandes vertentes que orientam a nossa disciplina, elas são apenas duas dentro de outras perspectivas que também focalizam esse momento, né, em que as vertentes linguísticas reinserem, né, nos estudos da linguagem aqueles elementos que o grupo de Saussure deixou de fora. E aqui, na segunda coluna, nós temos 3 outras obras que são extremamente importantes e que marcam, de fato, o nascimento da AD francesa. Um número, né, de uma revista importante aqui no cenário, e a própria obra, tanto do Péchet, né, por uma análise automática do discurso, quanto a do Foucault, Arqueologia do Saber. O Michel Foucault é uma outra face da análise do discurso, né? Em alguma disciplina você ainda vai perpassar pelos estudos discursivos Foucaultianos e vai perceber que há uma outra maneira de conceber também essa AD, uma maneira que não é materialista, uma maneira que é histórica. Espero que você se interesse e investigue um pouco mais. Inclusive, haverá link disponível, né, na nossa curadoria para o aperfeiçoamento dessa percepção quanto à segunda vertente que eu citei. Bom, então, pensando na relação com o campo maior, de novo, aqui eu tentei demarcar um esquema para a gente pensar como disciplina de entremeio, a AD vai dialogar com a sociologia, com a filosofia, com a própria psicologia / psicanálise, com a linguística como esse centro norteador, porque havia também essa essência de rebater algumas coisas, mas também beber em descobertas que vieram com o estruturalismo saussuriano, o diálogo com a antropologia, com a história e tantas outras áreas, inclusive a própria teoria literária. Aí, aqui, se a gente pensar, então, nesse campo, nessa virada, que eu estou chamando aqui de virada linguístico-discursiva, né, do século XX, em que as ciências sociais, a filosofia e a própria história formavam essa tríade, esse berço, esse ninho do qual outros conhecimentos começavam a emergir. Do outro lado, a gente tem as vertentes mais diretamente relacionadas com a linguagem, ou que perpassam âmbitos, né, de pesquisas linguageiras atualmente, e aí a gente tem pipocando, né, vários recortes. Tem a etnografia da comunicação, a própria análise conversacional, com foco, né, na interação face a face, a chamada filosofia linguística, a linguística textual, que a gente está vendo aqui na nossa disciplina, todas as correntes pragmáticas que você certamente vai estudar aí durante suas disciplinas, seja no curso de licenciatura, no curso de bacharelado, a teoria sociológica, quando se trata de pensar o texto literário, e as próprias teorias consideradas
pós-estruturalistas do discurso. E aí eu deixei aqui, não é marketing, né, barato, mas a visibilidade de algumas obras introdutórias que existem na área da AD francesa, para quem tem interesse, né, em aprofundar, além de muitos artigos, né, disponíveis, na curadoria também haverá outros links, mas tem aqui um texto do qual eu gosto muito, que é bastante didático, que é o livro Análise de Discurso, do professor Sérgio Freire, que inclusive tem uma influência grande em parte da nossa aula de hoje, daqui a pouco eu vou mostrar. E aqui nós temos o texto, um dos livros mais conhecidos da Eni Orlandi, que foi uma grande difusora do pensamento de Michel Pechet no Brasil, Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos, também uma obra bastante importante para quem quer iniciar na área, o Introdução à Análise de Discurso da Helena Brandão e outras obras que foram surgindo, né, ao longo desse percurso. Nessas obras, eu quero chamar a atenção, por exemplo, para o fato de que tanto o texto de Botry quanto o livro do Manguelot já falam de um campo mais amplo de estudos do discurso, não ficam apenas na perspectiva da AD francesa. E aí eu deixei algumas expressões, já que eu comecei hoje falando que existem diferentes perspectivas e tenho reiterado isso, né? Eu deixei algumas expressões que são importantes para nós. A análise dialógica do discurso, que não é foco dessa disciplina, é a vertente bakhtiniana, também desenvolvida no Brasil, mas que pressupõe outros conceitos, outra forma de conceber a linguagem, de conceber o sujeito, embora também seja uma área de influência materialista. A análise de discurso de linha francesa, com esse Dzinho, que é o que a gente está estudando aqui, junto com a linguística textual, e a expressão análise crítica do discurso, ou análise do discurso crítica, vejam que circula de duas formas, né? Já é a vertente de orientação anglo-saxã, completamente distinta da que nós movimentamos aqui. Para quem já estudou uma vertente chamada linguística aplicada, há vários pontos, né, de diálogo entre a análise crítica e a linguística aplicada, e, por fim, os estudos discursivos Foucaultianos, dos quais eu falei há pouco, cuja influência é histórica, não materialista. Bom, então, o que é pensar nesses sentidos? Se o discurso é efeitos de sentido entre sujeitos, como eu comecei a aula de hoje, o que é pensar, então, nesses sentidos do ponto de vista das análises nessa vertente? Então, aqui eu deixei uma espécie de um grande esquema para nós. Os efeitos de sentido possíveis. Vamos pensar. Então, nós não estamos trabalhando com um sentido único, com um significado prévio que exista antes da produção de discursos, desse momento de interação entre sujeitos. Vejam, os efeitos, os sentidos, então, eles se dão como efeitos possíveis. Esses efeitos podem ser vários do ponto de vista linguageiro. Deixei alguns aqui de ambiguidade, de negação, de afirmação, de causalidade, né? Esses efeitos eles se constituem na relação entre. Então, aqui, como é que se dá a produção da análise? Como se dá a compreensão e a interpretação desses sentidos, né? Como se dá esse processo que nós costumamos definir como um processo em batimento, né? Num movimento em equilíbrio entre descrição e interpretação. Bom, esses sentidos eles se constituem na relação entre o que nós chamamos ou de superfície linguística ou de formulação, e aqui é pensar na própria linguagem, aquela linguagem com a qual nós começamos a estudar a disciplina, seja ela verbal, não verbal, sincrética, multimodal. Essa formulação, essa superfície linguística, ela é formada, então, por bases linguísticas rígidas, né? Por leis internas. E é a soma dessa superfície linguística com as chamadas condições de produção que vão garantir, então, a emergência de um discurso. E o que são essas condições de produção? São as condições que nós chamamos de condições sociais, históricas e ideológicas. Trata-se, a grosso modo, dos contextos micro e macro. E é a partir dessa concepção que nós não podemos deixar de perder de vista que existem diferentes análises do discurso. Bom, os dois mentores, então, da perspectiva discursiva, materialista, de orientação francesa. O Jean de Bois, de um lado, que era linguista, que era lexicólogo, que era professor universitário, e o Michel Pechet, que é um dos grandes rostos, né, daquele momento, cujo pensamento mantém-se firme no Brasil,
com as evoluções necessárias, né? Que era um filósofo, né, do marxismo, trabalhava nesse entremeio entre o marxismo, a psicanálise e a epistemologia, sobretudo produzindo conhecimentos em torno da história das chamadas ciências humanas. E, claro, se a gente coloca em confronto as duas grandes perspectivas que emergem a partir, né, desse contexto, nós temos o mentor Michel Pechet, do qual eu já falei, e o Michel Foucault, que não foi analista, né, do discurso, mas cujo pensamento e cuja produção, sobretudo as produções em que ele trata, né, da questão do discurso, faz emergir uma linha própria, uma vertente própria de estudos da linguagem, de estudos discursivos, dos quais eu já falei algumas vezes hoje, são os estudos discursivos Foucaultianos. Aliás, essa expressão é muito recente. Bom, aliás, o GT, né, da Associação de Pesquisa em Linguística sobre os estudos discursivos Foucaultianos é bastante recente, né, acho que data de 2019, se não me falha a memória, mas as pesquisas discursivas em torno do pensamento de Foucault são tão antigas, né, quanto a perspectiva materialista. O Michel Foucault era historiador, docente universitário, filósofo, pensador. Algumas pessoas não gostam, algumas estudiosas da área não gostam de chamá-lo de filósofo, e o próprio Foucault falou durante muito tempo o que ele era, né, nesse meandro. Sou historiador, sou filósofo, né? Ele questionou todos esses lugares, todos esses rótulos, né, ao longo da sua produção. Bom, e aí as fases da perspectiva da AD francesa. Então, a primeira fase é a AD1. Então, o nome dessa primeira fase pode ser tanto AD1 quanto máquina discursiva, ou ainda a AD, que é a análise automática do discurso. Então, se alguém vai fazer um concurso, vai realizar uma prova, vai fazer uma leitura, sobre a primeira fase, ela também pode ser chamada de análise automática, justamente pela forma metodológica como esse procedimento se dava. Pensar na análise automática é pensar na movimentação ainda de um corpus fechado. Então, aqui nós tínhamos como objeto discursos um pouco menos polêmicos, né? Então, os chamados discursos teórico-doutrinários, que era muito mais fácil delinear a perspectiva ideológica de orientação. Os procedimentos: seleção de corpos fechado, de certa forma, uma análise ainda linguística do léxico, das construções sintáticas, então, com uma inspiração ainda muito marcadamente ligada, né, ao estruturalismo saussuriano. A análise discursiva ela se dava por eixos parafrásticos possíveis. Aliás, o eixo parafrástico, a paráfrase, é um princípio bastante importante para a perspectiva discursiva. Sempre pensar como que uma formulação poderia ser outra, né, nesse seu lugar. Isso nos ajuda a desnaturalizar a evidência de uma formulação ou quaisquer evidências, né, de sentidos imaginados. E aqui a relação entre paráfrases e estruturas que são geradoras do processo discursivo. A gente já vai ver um pouquinho esse processo discursivo numa tabela que eu deixei aqui para a gente. Na fase 2, já com a influência de Michel Foucault, que estava falando de formação discursiva, então a AD2 também é chamada de formação discursiva. A partir dessa formação discursiva, como esse sistema enunciativo de paráfrases relativas a um determinado campo, ou seja, a partir de uma FD, do que pode, deve ser dito a partir de um determinado lugar social, o que cabe a analista, ao analista? Descrever ali, naquele momento, a dispersão, estabelecendo regularidades, né, regras de formação ou mecanismos de controle do que é interno ou do que é externo, a um modo de dizer dentro de uma determinada FD, formação discursiva. Então, os procedimentos, eles acabavam sendo mais ou menos os mesmos em relação ao corpus mais fechado, por exemplo, mas a gente tinha esse diferencial, que era pensar esse estatuto, né, da FD. E a terceira fase, que é chamada de AD3 ou interdiscurso, já tem uma sofisticação nos procedimentos. Então, aqui a gente tem, a partir de uma formulação, de uma linguagem qualquer, de uma superfície linguística, mesmo que essa superfície seja não verbal, a gente tem a problematização de quais marcas textuais e não outras podem ser retomadas no processo de análise. Então, é observar que marcas são mobilizadas, né? E que outras não são. E esse outras que não são já nos leva para o segundo elemento, que é problematizar quais objetos discursivos, quer dizer, poderiam ter sido textualizados e não foram. Escolher falar de uma determinada posição, né? E falar em professoras e professores, professores e professoras, ou só professores. Vejam que, quando eu escolho dizer professoras e professores,
O que eu deixei de fora? Eu deixei de fora, por exemplo, a exclusão que existe em falar só em professores. Observar, então, o que foi excluído, o que não entrou, o que ficou de fora, o que foi silenciado, o que foi apagado, também é importante do ponto de vista da análise. Isso aqui, para a gente, por exemplo, para adentrar qualquer universo discursivo, mas para adentrar os textos publicitários, os textos jornalísticos, isso aqui é um prato cheio. Basta olhar slogans, basta olhar o título das matérias jornalísticas, né, e observar como nós temos ali, na superfície linguística, algumas marcas textuais e pensar quais os objetos discursivos, né? Quais são as marcas que poderiam ter sido utilizadas e não foram. É o que a Eni Orlandi, né, em um dos textos célebres da sua produção científica, vai exemplificar, entre outras autoras também, a Fernanda Mussalini, enfim, outras vão exemplificar qual a diferença entre invasão e ocupação, por exemplo. Bom, pensado então no que compareceu como marca textual na formulação, o que poderia ter comparecido como objeto discursivo e não compareceu, e observando então o processo discursivo, é possível refletir acerca das implicações que a presença então desses objetos, dessas outras formas de dizer que não compareceram, poderiam imprimir na produção de sentidos. Então, vamos pensar isso analiticamente, né, via de francês, observando as propriedades do próprio discurso. Que perguntas nós poderíamos fazer analiticamente? A que formação discursiva pertencem e qual é a formação ideológica que dá sustentação às formações discursivas? Então, por exemplo, falar em invasão e falar em ocupação não são só dois lugares linguísticos distintos. Esses lugares remetem a duas ideologias distintas também. Há uma discussão bastante interessante, frutífera no Brasil, uma discussão, inclusive, de natureza política, que coloca em confronto, por exemplo, duas expressões como falar em presidenta Dilma e presidente Dilma, né? Em torno de uma sujeita política que foi bastante expressiva, né, na história política do Brasil. Bom, aí aqui para a SD1, para a sequência discursiva 1 de análise, eu escolhi uma espécie de meme, né, uma representação, que inclusive foi fruto de um artigo que publiquei em conjunto com alunas da própria UFMS. Então, fica aí a dica, você pode desenvolver gestos de análise em conjunto, né, com suas professoras, com seus professores e publicar. O link do artigo está disponibilizado e essa SD1, do ponto de vista das condições de produção, ela vai remeter ao contexto 2020-2021, que foi um contexto que no Brasil, apesar das distinções nos nomes, foi configurado como o chamado ensino remoto ou ensino remoto de emergência, dizendo respeito àquele momento de isolamento dos corpos, né, mas não isolamento social propriamente dito, já que muitas atividades, entre elas as relativas à educação, foram mantidas de alguma forma em algumas partes do país, né, usando os recursos digitais para falar de pelo menos uma das formas, porque houve a manutenção das escolas e das universidades de diferentes maneiras, com diferentes recursos, né, inclusive via rádio. Neste artigo, neste texto, a gente fala um pouco sobre isso. Mas, especificamente nessa SD, nós temos um post, né, do Twitter, que diz assim: minha professora de redação quer que a gente escreva certo, mas ela escreve assim. Aí, pessoal, acabou a pilha do microfone, vou pedir para trocar, o Kleber já está vindo trocar, com toda a configuração de digitação que você deve estar observando aí. Bom, para pensar um pouquinho, então, analiticamente, eu vou te convidar a tentar exercitar o seu lugar de preenchimento, né, desta tabela, que é uma tabela didática, inspirada, sobretudo, no professor Freire, em uma das obras que eu mostrei aqui. E nessa tabela, você terá condições de perceber no passo a passo como se dá a análise e, claro, entender que na escrita da análise depois você vai fazer isso discursivamente.
De repente, você pode aproveitar este exemplo desta aula para ir para o fórum e exercitar isso junto à turma, né? Então, primeiro, qual que é a sequência discursiva que está sendo analisada? Podia ser um slogan, podia ser uma música, podia ser uma charge, enfim, podia ser de diferentes materialidades. Aqui a gente tem esse meme, né? Esse post. E aí, por quê? Porque ele também circulou, né? Depois do post, ele também circulou em forma de piada em outros espaços, em outras redes sociais. Depois que você define, então, qual que é a sequência, né? No processo de leitura, quais posições sujeito poderiam ser acionadas ou atribuídas? Então, a gente pode refletir em torno disso aqui, do lugar de alunas e alunos, do lugar de professoras ou professores em formação, do lugar de docentes, de pesquisadoras e pesquisadores, de analistas, enfim, de que lugar nós podemos olhar para esta SD e, mais do que isso, que lugares são movimentados aqui? Porque nós temos um aluno se posicionando como usuário da rede e fazendo uma postagem, né, junto à turma, com muitos comentários, enfim. E nessa postagem, nós temos o envolvimento, o acionamento como referente uma determinada professora. E não é qualquer professora, é professora de redação, com esse léxico, com essa formulação. Então, pensando nisso, no passo 3, né, na formulação da SD1, quais marcas textuais podem ser retomadas? Eu deixei uma explicaçãozinha para delinear o que eu penso quando eu estou falando das marcas aqui para você. Então, ao produzir o dizer, o sujeito vai textualizar de alguma forma. Ele vai fazer o que em outras áreas chamaria-se determinadas escolhas lexicais, né? Então, são algumas formulações que comparecem e não outras. Então, lembrando que todo sentido é possível. Nessa textualização, veja que não há professora de matemática. E aí isso já nos conduz para o passo 4. Porque professora de redação. Então, já existem sentidos em circulação tradicionalmente no nosso país, no nosso cenário, sobre o que é uma professora de redação, qual é o papel. Para começar, não é nem de produção textual, não é de língua portuguesa, não é de linguagens, códigos, é de redação. Pensar, então, na marca que compareceu, professora de redação, em confronto com o que não apareceu, né, neste lugar. Então, professora de matemática, professora de sociologia, de educação física, de biologia. Pensar nesse confronto é entender que não é natural, que a presença de professora de redação, ela vai imprimir com a sua presença ali possibilidades de sentido e não outras. Então, é lembrar que o que foi silenciado e apagado também contribui para a produção de sentidos, né, do que foi formulado, do que foi textualizado. Então, nesse batimento na descrição e interpretação entre a formulação, o que compareceu, a professora de redação, e os objetos discursivos propostos, quer dizer, outras possibilidades de textualização, poderíamos sair, inclusive, da cadeia professor e ir para outros universos, né? Poderíamos estar falando, por exemplo, de outras profissões. E olha que interessante, eu estou começando este exercício, eu escolhi uma formulação aqui dentro para fazer o exemplo para vocês, professora de redação. Mas eu poderia fazer isso em todos os lugares. Então, mas ela escreve assim, mas ela manda escrever assim, mas ela lê assim. Todos os itens da formulação aqui são passíveis, né, de substituição por outros objetos discursivos, né? Esse é um exercício muito rico, porque te permite desconstruir tudo e pensar que tudo ali poderia ser diferente, né, do ponto de vista parafrástico, né, no próprio contraste. Bom, então, no batimento entre a formulação e os objetos discursivos propostos, qual o processo discursivo envolvido na produção da SD? Ou seja, em que a presença da formulação não contemplada de outros modos de dizer implicaria no processo de produção de sentidos? Então, para responder, a minha sugestão é que você formule perguntas como: quais são as propriedades do discurso? Na nossa próxima aula, eu exercito outras perguntas possíveis. E aqui, remetendo especificamente à formação discursiva e à formação ideológica, né, a gente vai perguntar quais FDs podem ser identificadas, entendendo, então, que os sentidos eles se organizam em discursos que remetem ao que pode ou não ser dito, né,
no âmbito de determinadas ideologias, e quais formações ideológicas, também chamadas de FIs, né, dizem respeito às ideologias que se organizam nas formações discursivas que você identificou. Então, nós podemos ter uma formação discursiva, por exemplo, normativista, que defende que exista uma única linguagem certa e que ela prevaleça. Todo o resto é desvio, é erro. A formação discursiva da variação linguística já é diferente. A formação da variação linguística pressupõe que num espaço como o digital, de repente, um erro de digitação é apenas uma outra forma de mobilizar a linguagem. Vejam que são dois lugares, duas formações discursivas distintas que vão remeter a ideologias diferentes sobre o que é certo e errado, aceitável e não aceitável. Então, quais FIs dizem respeito às ideologias que se organizam nas FDs? Ou seja, é perguntar de onde os sentidos irrompem, né? Esse onde, pensado como esse complexo de atitudes e de representações que se relacionam às posições no mundo em conflito. Lembrando que nós estamos pensando do ponto de vista, né, da luta de classes. Bom, e aí, pensando então no conceito de discurso dentro de um exemplo como esse, vejam que eu fui só na casquinha, né? Eu fiz aqui um início para você adentrar e movimentar, porque você pode mobilizar isso de diferentes formas. Se nós estivéssemos diante de uma SD totalmente imagética, entre esses elementos, a gente ia pensar nas cores, nos traços, se fosse multimodal, né, nos sons, nos efeitos possíveis ali do ponto de vista da interação. Então, isso vale para qualquer linguagem, não só para a linguagem verbal, certo? Ou não só para a linguagem verbal articulada com outras linguagens. E aí, aqui no conceito de discurso, esse contexto sócio-histórico ideológico tem que ser concebido como constitutivo de sentido. Perceber as relações estabelecidas aqui está por entre pensar quais eram os lugares ocupados pela educação, por professores e professoras nesse momento histórico da sociedade, no momento político, no momento em que as pessoas estavam morrendo, no momento em que havia o debate entre duas representações, duas maneiras de olhar o mundo, no mínimo duas, né? Entre pensar que existia uma pandemia, que as pessoas estavam morrendo, e pensar que não era nada demais, que as coisas não poderiam parar. Então, no mínimo, nós tínhamos, no mínimo, duas vertentes em conflito. Então, esses elementos todos que fazem parte desse contexto histórico-ideológico também são constitutivos de sentido para nós entendermos como que há uma inversão. Se existe um lugar da correção, da norma, que durante muito tempo foi movimentado em sala de aula, e esse lugar, durante muito tempo, de quem corrige, de quem determina, era o lugar ocupado por professores, inclusive pautados numa concepção estritamente gramatical, que já foi rebatida, que tem sido rebatida nos estudos linguísticos, né? E há uma inversão de valores aqui, porque nós temos um aluno movimentando isso numa rede social, né, com engajamentos. E aí? Então, o discurso pode ser visto também como um aparelho ideológico de Estado, aqui com influência, né, da perspectiva de Althusser, e a materialidade, essa materialidade que a gente analisa, essa SD, ela é constituída, portanto, por ideologias conflitantes cujas fronteiras se intersectam. Então, pensar nisso é entender a formação ideológica como esse confronto de forças, de aliança, dominação de um dado momento histórico, porque isso muda, e é entender a formação discursiva como esse lugar não definitivo, porque ele é movente, né? É um lugar onde o discurso e a ideologia vão se entrecruzar. E aqui, com certeza, cabe a gente pensar nos diálogos possíveis, naquelas outras perspectivas discursivas, né? Dá para olhar para isso do ponto de vista da interação e do dialogismo com Bakhtin, ou ainda dá para olhar para isso a partir do conceito de heterogeneidade mostrada, com Thierry, que marca bastante, né, algumas discussões que existem do ponto de vista das polifonias, né, do discurso polifônico, das vozes passíveis ou possíveis a determinada prática discursiva. E aí, então, gente, para a gente sumarizar, o que é o sentido ou os efeitos de sentido de uma formação discursiva a partir de todo esse movimento que nós discutimos até aqui? Então, primeiro, não existe um sentido antes do discurso, não existe um sentido prévio na cabeça de alguém, cuja intenção vai determinar como é que a gente vai interpretar. Não. Ele vai se constituindo, o sentido ele vai se constituindo, ou os efeitos de sentido possíveis vão se constituindo na mesma proporção com que se vai constituindo a materialidade, com que a gente começa, então, a acionar formulação e condições de produção nesse contato com a prática discursiva. Portanto, o sentido não é único, né? Não tem como pensar em um sentido único, mas é demarcado. O que significa ser demarcado? Algumas questões são impossíveis ali.
Por quê? Porque depende da relação, né, entre a materialidade e outras, ou entre a formação discursiva e outras formações discursivas no chamado espaço interdiscursivo. O que isso significa? Então, eu trouxe uma citação para selar, né, da Fernanda Mussalin, em um texto introdutório da área, que é: as sequências linguísticas possíveis de serem enunciadas por um sujeito circulam entre esta ou aquela formação discursiva que compõe o interdiscurso. E aí, como desdobramentos finais, a partir desta reflexão, com a de francesa, especialmente na linguística, a gente tem algumas mudanças que são fundamentais. Então, uma delas, sai-se do nível frasal. Sair do nível frasal não é pensar só do ponto de vista do tamanho da sentença, da estrutura, mas também significa entender a saída só da linguagem verbal, né? Depois, para-se de separar o enunciado da enunciação. Você vai estudar um pouco mais isso em outras vertentes, mas falar em enunciado e enunciação é falar especificamente na formulação aqui e nas condições de produção, portanto, nesse contexto. Não dá para separar o contexto, os participantes disso, quando se trata de analisar o enunciado no rol desta perspectiva que estamos estudando. Inclui-se o sujeito no processo analítico, né? Essas posições são importantes. Instaura-se a subjetividade e, com ela, redefine-se o papel das ciências da linguagem. Não é uma subjetividade do ponto de vista da intenção, de um ponto de vista psicologizante, mas a tomada de posição e a luta política, portanto, os conflitos, as divergências, né? A linguagem emergindo em sociedade. E aí, estas são as referências mobilizadas, né, para o entendimento desta aula. Vejo você na próxima unidade. Um abraço.